Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal Dica de Véia, que está em todas as minhas redes sociais, pode procurar que você vai encontrar. Tereza Oliveira TO. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou Tereza Oliveira. E aqui no Dica de Véia, sem enrolação nenhuma, a gente fala de um tudo. E a semana passada eu resolvi estar colocando um tema que, claro, para mim é muito importante, que é sobre a terceira idade, sobre o Estatuto do Idoso. E aí eu queria agradecer aos TikTokers que fizeram a margem de 16k de visualizações nesse vídeo. Eu espero ardentemente que todas essas pessoas tenham de fato assistido e assimilado aquilo que eu falei. Para mim é uma grande vitória. Ah, mas tem gente que faz 1 milhão. Ah, eu sei, tem gente que faz bilhões de visualizações. Mas eu estou começando, faz muitos anos que eu estou começando, mas eu estou começando e a gente vai levando. Mas eu fiquei muito feliz que no TikTok a gente conseguiu essa margem. Pessoal, e aí o assunto não acabou, né? O assunto não esgotou. E claro que eu fui nas estatísticas, eu fui na análise dos vídeos, para ver quem eram as pessoas que tinham visualizado. Muito bem, 66% de mulheres. Eu falei, bom, então devem ter mais ou menos a minha idade, são de 60 para cima. 48% das mulheres que viram meu vídeo tem de 18 a 24 anos. Opa! Eu estou falando de terceira idade, Estatuto do Idoso, e aí eu tenho uma série de jovens assistindo meus vídeos. A mesma coisa quando eu vou ver a análise no YouTube, são muitos jovens vendo meus vídeos. E eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Por quê? Porque se eu conseguir passar para vocês sempre coisas positivas, nossa, eu acho que daí a minha missão está cumprida. Continuando o assunto, porque esse assunto de idoso não se esgota, né? Não mesmo. Eu falei no outro vídeo para vocês que a gente precisa estar colaborando com o idoso que a gente tem dentro de casa. A gente não pode simplesmente achar que só pagar um cuidador, uma cuidadora vai resolver o problema. E quando não isso, sabe, deixar o netinho perto ou o bisnetinho perto que vai resolver o problema. Não é assim, gente. Não é assim. Eu falei para vocês no vídeo passado e vou retomar aqui. Nós, idosos, somos pessoas como você que é jovem. Só que a gente já viveu uma par de coisas e, claro, o corpo de vez em quando não acompanha a nossa mente. Então, muitas vezes a gente anda devagar, como é meu caso, que tenho artrose no joelho, sempre ando, sabe? Sempre fico dizendo, pessoal, vai na frente, que depois eu chego e tal. Mas a cabeça é a mesma, a mente não muda. A gente, claro, a gente amadurece, né, com muita coisa que acontece na vida. Eu vou dizer para vocês, pelos meus 67 anos, nossa, muita coisa já aconteceu. Tem coisa que, não é que eu não lembro, tem coisa que eu faço de conta que nem foi comigo. Essa que é a grande verdade. Mas nós idosos temos as mesmas vontades, sempre. A gente continua jovem na ideia, na cabeça. Ah, mas eu tenho um avô que é muito chato, ele implica com tudo. É porque ele sempre foi assim. Não é porque ele ficou velho, né? Não é porque ele é idoso hoje que ele é diferente. Ele é assim porque ele sempre foi assim. E parece que depois, com a idade, realmente a gente vai ficando um pouco mais duro. Alguns amolecem demais, mas é muito raro. A gente vai ficando, na verdade, sempre um pouco mais duro. O que acontece quando a gente tem mais idade? A gente acaba tendo que encarar a solidão. Por quê? Porque continuamos vivos, perdendo muitas pessoas do nosso convívio. As pessoas que são casadas perdem marido, esposa. As pessoas que não são casadas perdem os pais, irmãos. E aí a gente vai, de uma certa forma, ficando sem referência, sem nenhuma referência. Vou dar o meu exemplo de novo para vocês. Eu não sou casado, mas a partir do momento que os meus pais faleceram, e isso foi na década de 90, eu realmente entrei num outro estágio de vida. Eu fiquei mais dura. E
por conta disso, a única pessoa com quem eu realmente me relacionava muito bem era com meu irmão. Por quê? Porque eu tinha nele ainda a minha referência de família. Ele era bem mais velho do que eu, tal, mas era a minha referência. Gente, vou confessar para vocês, foi muito duro descer o caixão do meu irmão na sepultura. Acho que foi pior que quando foi com os meus pais. Porque meu irmão era um cara muito doce, muito doce. E um cara jovem, ele tinha idade, mas ele era um cara muito jovem de cabeça também. Por isso que eu estou falando para vocês. E era a minha referência desde pequeno. Então, a gente vai ficando mais dura. Aí, eu olhei para trás e não tinha mais ninguém na fila. Eu era próxima, pelo menos da família. E continuo sendo, pelo menos a da família, a próxima, se for contar pela idade, sou eu. E aí você muda. Aí você muda o teu foco, você muda a tua relação com a vida. E eu mudei a minha relação com a vida. Eu mudei a minha relação com as pessoas. Mas para quê? Eu mudei tudo isso para não ser excluída, para não sofrer com solidão, para não me deixar levar pelos anos que vão chegando. E a gente sabe que nessa fila a gente está quase que escolhido já, né? Então eu fui mudando e eu vim para as redes sociais falar com vocês, conversar com vocês, contar para vocês que apesar da idade eu estou aqui, eu estou viva e como eu, muitas mulheres, muitos homens idosos estão também querendo viver, querendo aproveitar, querendo estar junto da família ou até longe da família, mas enfim, com muita garra ainda, com muita força para fazer as coisas. Sabe, as pessoas se aposentam, mas depois elas acabam caindo em si que elas não deveriam ter se aposentado, que elas deveriam ter continuado a trabalhar. E é isso que acontece. Então não pare, não pare. Se eu não estou conseguindo chegar até você idoso, e pelas análises dos vídeos eu estou conseguindo chegar aos jovens, então eu vou dizer para vocês, jovens, você tem idoso em casa? Cuida dele, mas cuida dele como se ele fosse uma pessoa da sua idade, porque assim a vida vai ficar mais leve, a vida vai ficar mais fácil. Então, pessoal, não esquece, curte, compartilha e vamos chegar de novo nos Cada Vida. Em pé.